Olá, tudo bem? Começando aqui pela TV Amazônia, Canal 7, Rede Super, programa Isto é Só o Começo, um programa da Paz Church Santarém. E vamos agora com uma palavra de Deus para você. Confira aí, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Olha só, como que Deus é tão poderoso que Ele esquece aquilo que você cometeu de errado. Sabe, se você sofre debaixo de uma condenação, de um jugo, saiba que Deus tem misericórdia para você. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia, Deus nos livra daquilo que nós merecemos. Então, essa misericórdia se estendeu para você. E agora, o testemunho do Caio para você. Olá, meu nome é Caio Mateus. Hoje eu faço parte do Ministério de Louvor da Paz Church. E para mim é um privilégio, sabe, servir na casa de Deus, servir no Ministério, Giflen também. Dentro da visão do MDA eu sou supervisor de setor, tenho 3 células debaixo da minha cobertura e estão passando por um desenvolvimento, né? Estão crescendo, saudável. E sou discipulador também, né? Tenho 2 discípulos e um deles, na verdade os 2 estão envolvidos também no ministério, né? O Paulo e o Ian. O Ian é o mais novo, né? Ele tem 11 anos. E ele já está entrando no ministério, né? Já está começando desde pequeno. Há uns 2 anos atrás eu estou discipulando e treinando ele, né? O Paulo também já está, inclusive, atuando, né, no ministério. E hoje eu sou realizado, né, na minha vida ministerial, realizado na minha vida pessoal. E glória a Deus por isso, né? Mas nem sempre foi assim. Bom, eu não nasci no lar cristão, né? Ao decorrer do tempo eu vi muitas coisas, mesmo quando criança, né? Eu lembro de ter visto meu pai enforcado, meu pai tentou se suicidar, né? Na minha frente. E eu lembro que nesse dia eu estava deitado na rede, né? E eu estava incomodado, alguma coisa, né? Mesmo criança eu estava incomodado ali. E a minha mãe deitada na rede, depois disso aí tinha chegado meio porre em casa, meio bebido, né? E aí eu senti alguma coisa dizendo tipo assim, o bicho vai levar teu pai. O bicho vai levar teu pai, né? E eu acordei agoniado, respirando, sabe? Cansado. E aí eu falei, mãe, não deixa o bicho levar meu pai, né? Não deixa, não deixa. E eu tinha nesse tempo, acho que 6 anos ou 5. Pouco antes da conversão, né? E aí mamãe ligou a luz e meu pai estava enforcado no punho da rede, né? E outra coisa, nesse dia que ele estava meio porre, a minha mãe trancou o quarto pra ele não sair, né? E ela acabou perdendo a chave. Então não tinha como achar uma faca ali naquele lugar, né? Pra cortar a tesoura, nada. E de repente eu, revirando, achei uma faca. Não lembro da onde, né? E com certeza era um plano de Deus na vida do meu pai, né? Da minha família. E eu fui lá e a gente cortou a corda. Isso também, quando eu estava no ventre da minha mãe, ele também chegou bebido em casa e tacou fogo, né, na minha mãe. Tentou matar ela quando ela estava grávida de mim. E isso tudo marcou, né? Eu poderia ser um jovem hoje frustrado, um jovem decepcionado com a vida, um jovem com ódio do meu pai e da minha mãe. Mas graças a Deus eu amo eles, sou apaixonado. Meu pai se chama Valderi, minha mãe se chama Silvane, né? São pais excelentes, maravilhosos, servem a Deus. E então meus pais se converteram quando eu tinha 6 anos de idade, né? A gente foi para a igreja, minha mãe foi para o encontro primeiro. Na verdade, meu pai foi para o encontro primeiro e a minha mãe logo em seguida, né? E eu cresci nesse meio da igreja, né? E aos 7 anos de idade eu já estava liderando minha célula, né? Estava liderando uma célula lá em casa, acompanhando da minha mãe, na verdade, auxiliando ela. E a gente começou um trabalho nos planaltos da cidade, né? Nesse tempo a nossa pastora de região era a pastora Berna, que hoje está com Jesus, né? E a gente fazia esse trabalho maravilhoso lá. Eu lembro que eu comecei a minha célula que eu liderava mesmo lá. E lá eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos. E as crianças de lá eram todas maiores que eu. Todas eram mais velhas, todas eram mais idade, né? Algumas tinham 13, 14. Inclusive, lá eu conheci o meu discipulador, né? Tive o primeiro contato. Ele era da minha célula, o nome dele é Eduardo. Ele tinha 13 anos, né? E eu tinha 8. E aí ele começou a ir na célula lá, frequentava lá. E hoje, com a glória de Deus, né? Ele é o meu discipulador, amo muito também ele, né? Muito precioso.
E só que chegou um tempo na minha vida, mesmo crescendo nesse ramo de célula, MDA, discipulado, chegou o tempo que eu entrei no ensino médio, né? Dei a minha vida toda, né, praticamente em escola cristã, né, Cristã Paz, né? Me formei lá até do primeiro ano até o 9º ano. E de lá eu fui para a escola São Francisco. E no primeiro ano do ensino médio eu comecei a me envolver com mais companhias, né? Comecei a ir na onda dos meus amigos, que hoje, graças a Deus, nem todos são evangélicos, mas a maioria já é bem decente, né, do que era antes. E naquele tempo eu comecei a andar com essas companhias que me levaram para o mau caminho, né? Eu comecei a tirar nota baixa na escola, comecei a falar palavras que eu não falava, citar palavrão. E uma coisa que eu me recordo é que eu não cheguei a namorar, não cheguei a beijar, não cheguei a fazer nada, né, antes do casamento. Mas eu me lembro que eles conseguiram ainda me influenciar a beber, não a fumar. Eu nunca fumei na minha vida, mas a beber, eu comecei a beber com 14 anos de idade. Eu saía da escola e ia direto ali pro Mascotinho, né, ia tomar bebida. Eu me lembro também de uma vez que foi a primeira vez que eu bebi, foi um dia antes de um torneio que teve, né, na escola. E nesse torneio a gente, antes de jogar, bebeu bastante e acabou dando confusão, briga. A gente foi expulso do colégio, né, do torneio lá. Então a minha vida, ela nem sempre foi assim, né. Só que meus pais, eles não estavam sabendo, né. Meus pais estavam envolvidos na obra e eu estava ali só desviando do caminho, né, saindo aos poucos. E eu fazia jiu-jitsu e eu conheci um amigo lá muito precioso, que é o Davi, filho da pastora Keila, né, e o Samuel. E lá eu recebi um convite de entrar no ministério, né. Eu já tocava no mundo, tocava na escola, tocava aí nessas músicas seculares, né, sertanejo, tudo. E eu tocava também nas apresentações da escola, né, Legião Urbana, essas coisas. E aí chegou esse convite, né, muito precioso. E eu ainda não estava 100% firme quando recebi esse convite. Então eu decidi por mim mesmo esperar mais um tempo, para poder aceitar o convite deles, né. Passou acho que um mês, eu recebi outro convite de outro amigo também, né, que estudou na mesma escola que eu. E esse convite, né, veio do meu amigo Matheus. Foi de suma importância para mim, que eu decidi, conversei com meus pais e decidi entrar no ministério, né. Comecei em 2014 a entrar no ministério também, aos 14 anos também. Depois de ter saído, eu voltei, né? Comecei a participar das reuniões do ministério, dia de segunda-feira. Comecei a frequentar o Aviva Jovem, né? Que era no tempo Aviva Jovem. E eu me lembro que no Aviva Jovem mesmo eu fui lá e reconciliei com Jesus, né? E voltei aos caminhos do Senhor, à presença de Deus. E desde em diante a minha vida foi transformada, né? Eu entrei no ministério. Comecei no Ministério Paz Kids, né? Naquele tempo eram várias crianças, inclusive meus amigos estavam lá. Cresci no meio dessa galera, né? Hoje eu estou no Ministério Paz Oficial, junto com uma turma também já. Tenho o privilégio de ainda ser novo, né? E estar servindo ao Senhor mesmo assim. E eu creio que vai ser assim a minha vida toda, né? Servindo ao Senhor, sem se desviar do caminho dele. Então antes de eu reconciliar, minha vida ela era toda destruída, né? Eu frequentando a igreja, mas sabendo que eu estava com aquele peso, sabe? Aquele fardo de bebida, palavrão, falar coisas horríveis. Um vazio dentro de mim, né? Que somente Deus poderia preencher. E quando eu voltei aos caminhos do Senhor, aquele vazio ele foi preenchido totalmente, né? Os meus pais, antes de eu me reconciliar, eu era muito desobediente. Comecei a responder, comecei a discutir com a minha mãe, com meu pai. A gente passou vários momentos de conflito dentro de casa. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei alcoolizado, né, em casa. Meus pais estavam fazendo a obra, estavam no Planalto. E eu lembro que eu cheguei nesse dia, eu acho que era 6 horas da tarde. E eu acordei no outro dia só, que eu acordei totalmente desfigurado, sabe? Destruído. E a minha mãe tentou conversar comigo e eu lembro que eu discutia muito com ela. E ela não sabia, né, que eu estava alcoolizado, ela não sabia. E era uma vida assim, sabe? Conflito com a família, conflito até comigo mesmo, sabe? Eu me sentia uma pessoa que não prestava. Porque eu vivia a maioria da minha parte da minha vida na igreja, né? E quando eu saía, eu não me sentia digno de voltar
ao Senhor, né? Mas eu sabia que sempre Deus estaria de braços abertos, né, para me esperar. Eu lembro que eu estava me sentindo muito pesado logo depois da reconciliação, e eu fui pro meu quarto, né, orar, tirar meu tempo com Deus, juntamente com o meu violão, né, tocando lá. E aí, de repente, teve uma hora que eu não consegui mais me controlar, sabe? E eu comecei a chorar, me ajoelhei. E eu lembro que foi uma das partes cruciais para eu voltar para a igreja, foi isso que me marcou. Eu estava orando muito, porque aquele fardo estava comigo ainda. Eu tinha reconciliado, mas aquele fardo ainda estava nas minhas costas. E eu senti, né, eu estava no meu quarto, lembro, de joelho, perto da minha cama. E um silêncio, sabe? Não tinha música, eu tinha parado de tocar o violão. E eu senti duas mãos na minha costa. Duas mãos na minha costa. E na hora, eu confesso que me deu um medo, assim, né? Um medo, assim, que eu não sabia o que estava acontecendo ali, né? Nunca tinha tido a experiência. E aí, aquelas mãos segurando meu ombro. E eu sabia que não tinha ninguém no quarto. Que meus pais também não estavam em casa. E, de repente, aquilo começou a me acalmar, sabe? Começou a me dar uma sensação de paz. E quando eu senti aquela mão saindo, o fardo que eu sentia não estava mais, né? Eu estava completamente liberto daquele fardo, liberto daqueles pecados, saindo daquela prisão, né? Que era a vida de pecado, em que eu me sentia ali todo o tempo preso, sem conseguir voltar aos braços do Pai, né? E desde então, né, a alegria ela tomou conta da minha vida. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou alegre, contente, faço a obra de Deus, sou realizado, né? Faço com muito amor, com muita dedicação. Eu estou esperando em Deus, né, na minha esposa, estou me guardando, estou esperando na santidade, e eu creio que a esposa que vier na minha vida será uma esposa realizada, né? Porque eu tenho realizado os princípios de Deus na minha vida, tenho aceitado, mesmo eu saindo dos caminhos do Senhor, não tive envolvimento, né, com meninas, não tive envolvimento com prostituição, nem com imoralidade, apenas com a bebida, né? Eu queria chamar sua atenção, você que acompanhou esse testemunho até o final. Eu creio que Deus te tocou de alguma forma, alguma parte da minha vida, talvez você também tenha vivido ou está vivendo, mas eu quero te falar que essa vida de pecado, ela não nos leva a lugar nenhum. Deus, Ele quer o melhor para você, Deus, Ele quer te usar da forma como Ele quer, na verdade, a forma que Ele quer, perfeita e agradável. E talvez você esteja vivendo uma vida de prisão, uma vida onde você está acorrentado pelo pecado, mas saiba que Deus, Ele quer ali cortar essas correntes, Deus quer te santificar, quer que você viva uma vida em pureza, em santidade, Ele quer limpar a sua vida, Ele quer purificar o seu coração. E talvez você também esteja se sentindo com um fardo, assim como eu estava me sentindo, mas a partir daquele momento, mesmo eu sabendo que eu não era digno, Jesus, eu estava só ali chorando, e Jesus foi até mim. Eu estava clamando ali a Deus, e Ele foi até mim e me tocou e tirou aquele fardo de mim. Então, muitas pessoas hoje andam com esse fardo, né? E talvez elas tenham medo de chegar até Jesus, com medo de ser rejeitada, mas Jesus, Ele não vai te rejeitar. Jesus, Ele está de braços abertos, esperando por você. Eu me sentia distante de Deus, esse versículo tocou meu coração, porque eu não me sentia digno de voltar, sentia que eu estava sendo esquecido por Deus, né? Por estar vivendo aquela vida de pecado, mas a todo momento Deus nunca se esqueceu de mim, né? Então, como o versículo fala, pode uma mãe que cuidou do seu filho o tempo todo, ela pode sim abandonar e esquecer ele, mas mesmo assim o Senhor não vai te esquecer nunca. E eu quero dizer para você que isto é só o começo. Que testemunho poderoso! Assim como Deus operou maravilhas na vida do Caio, também quer fazer na sua vida. Quero aqui convidar você para os cultos de celebração da Paz Church Santarém, sede regional, em 4 horários, 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e às 19 horas. E também na nossa Catedral do Amor, em 2 horários, às 17 e às 19 horas. E também tem nossa célula nos lares, sempre uma perto de você, aguardando a sua presença. Paz Church Santarém, sua igreja, sua família. Deus te abençoe.